Fala, meu querido passageiro, seja bem-vindo ao Descarrilhando. Nós estamos de volta para mais um Cinema nos Trilhos. E o filme que nós vamos falar hoje é Labirinto de Fauno. Um filme que foi indicação de vocês, indicação dos nossos ouvintes aqui, indicação da Rebeca Sayuri, que deixou um comentário no vídeo passado pedindo esse filme. E eu decidi então trazer ele aqui, até porque ele já estava na minha lista há um bom tempo. Acho que já passou da hora de eu assistir Labirinto de Fauno, né? Então é dele que a gente vai falar hoje. Pra quem não conhece, Labirinto de Fauno é um filme dirigido pelo Guilherme Del Toro. Talvez você já tenha ouvido falar nesse nome, né? Ele é um diretor muito famoso, que foi lançado em 2006 e ele tem uma história de fantasia, né, que se passa na Espanha ali nos anos 40. A gente acompanha a história da Ofélia, que é uma garota de 10 anos fascinada por contos de fadas, que tá se mudando com a mãe para uma base militar comandada pelo Capitão Vidal, que é o novo marido da mãe dela. A Ofélia, então, ela encontra o labirinto, né, o famoso labirinto de Fauno, e ela descobre esse Fauno, né, esse ser místico ali, que desafia ela a completar certas provas, né, certas tarefas, para provar que ela é mais do que uma humana. Ela, na verdade, faz parte de uma realeza do submundo, né, e o filme todo tem essa questão, é uma fantasia, mas é uma fantasia um pouco mais sombria, né, do que o que a gente tá acostumado, geralmente, em filmes desse tipo. É importante mencionar um pouco do contexto desse filme, já que ele se passa em 1944, ou seja, esse contexto militar, né, que o filme apresenta, desse capitão, nesse acampamento militar, ele era um acampamento militar do Francisco Franco, que estava com uma força ali opressiva para acabar com os rebeldes, né, com a resistência que ainda operava ali depois da Guerra Civil Espanhola. E é importante esse pequeno trecho histórico, né, a gente entender esse pequeno trecho histórico para entender talvez a importância ou as ações desse Capitão Vidal e o que ele representa, né. Isso tem a ver com a história, já que a história não é só uma fantasia bonitinha ali da Ofélia e tal, né? Tem uma metáfora para esse contexto histórico, por isso eu achei interessante já trazer isso aqui no começo, porque eu acho que ele explica muita coisa de como a gente vai interpretar esse filme. Mas antes da gente falar do filme, vamos fazer a leitura semanal de comentários, assim a gente vê a opinião dos nossos inscritos, dos nossos ouvintes e também a resposta que eles deram para as perguntinhas da semana que eu ando fazendo nos últimos podcasts. E mais uma vez, se você tá acompanhando os episódios aqui, a nossa fiel escudeira Rebeca Sayuri está de volta e respondendo a nossa pergunta da semana, né? Vou ler aqui o comentário dela, que ela diz o seguinte: imaginei que você comentaria sobre a fotografia. Isso, tá, é referente ao último episódio, que foi sobre orgulho e preconceito, né? Um episódio interessantíssimo, eu recomendo muito vocês irem lá dar uma olhada. Imaginei que você comentaria sobre a fotografia, porque ela é muito elogiada por todos. É um filme lindo em todos os sentidos. Em relação a Jane Austen, ela era uma mulher muito romântica, inteligente e desejava casar por amor, mas infelizmente não conseguiu e não casou. Ou seja, ela preferiu morrer solteira do que casar com quem não amasse. O que acho um ato corajoso para uma mulher naquela época. Realmente, né? No contexto do filme ali, assim, não só no contexto do filme, mas na época que ela escrevia os livros, que era o tempo presente dela, ali no século XIX, você não casar, né? Como mulher, você não casar era um absurdo, assim. Passou dos 25 e não casou ainda, você era uma pária da sociedade. E ela continua: e o final alternativo é o mais bonito do mundo. E realmente, assim, pra mim, não ter aquele final ali não faz o menor sentido, sabe? A versão inglesa do filme, que é sem aquele final, pra mim, ela acaba, tipo, antes do filme acabar, né? O filme acaba meio, é só isso? Então eu acho que o final alternativo devia ser o final oficial, né? E no episódio passado, eu também fiz a perguntinha que se a Jane Austen vivesse nos dias de hoje, qual seria os temas que ela traria, né? Que tipo de crítica ela faria? Porque em todo o trabalho da Jane Austen, até todos os livros e todos os filmes que são adaptados das obras dela, sempre tem essa crítica a essa imposição do casamento, essa imposição do papel da mulher, do homem na sociedade. E aí eu perguntei, então, qual era o possível tema que ela abordaria nos tempos atuais, né? Dentro já desse escopo que provavelmente ela continuaria fazendo. E a Sayuri respondeu o seguinte: acho que ela falaria sobre a jornada dupla feminina e a dificuldade das mulheres financeiramente independentes e profissionais ainda desejam encontrar o amor e sair feliz com isso. Sim, eu acho que esse é um grande problema, talvez, da sociedade de hoje, que antes o problema era você era imposta a fazer tudo, você não podia fazer nada, né? E hoje você faz, só que aí você faz o dobro. Ou seja, você faz o trabalho em casa, você faz o trabalho da sua profissão, que é o que você mencionou aqui da jornada dupla, né? E ainda assim ter que conciliar, às vezes, o casamento, filhos, trabalho em casa, o trabalho fora de casa, né? E sem ajuda. Então, acho que com certeza ela tocaria nesses assuntos, assim. Talvez o ponto dela não ia ser mais sobre casar por amor, porque isso é uma coisa que eu acho que é mais comum hoje do que naquela época. Aquela época era muito incomum, né? E hoje é bem mais comum. Não que não exista casamento por conveniência, né? Mas, assim, hoje é muito mais sobre o amor. Então eu acho que ela deixaria de falar desses assuntos, mas eu concordo que talvez ela falasse desses que você citou aqui. Então eu achei bem interessante o seu comentário. Obrigado por comentar mais uma vez, esse é a nossa fiel escudeira aqui do Cinema nos Trilhos. E esse foi o único comentário que eu vou ler dessa semana. Vamos então falar de Labirinto de Fauno.
Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que assim, eu tô com esse filme, né, como eu tinha dito no começo, pra assistir já faz uns bons anos, né? É um filme que com certeza você já ouviu falar, todo mundo comenta, todo mundo adora esse filme, e foi ficando na minha lista, e eu nunca assisti. E pra ser sincero, eu não tenho, apesar de eu conhecer muito, assim, o nome Guilherme Del Toro, ele é muito famoso, se você menciona, eu acho que todo mundo meio que já ouviu falar nele na vida. É um dos diretores que eu acho que eu só vi um filme dele, que foi A Forma d'Água, né? Pelo qual ele ganhou o Oscar. E foi a minha primeira e única experiência com o Guilherme Del Toro. Eu não assisti Hellboy, eu não assisti Labirinto de Fauno, né? Não tinha assistido Labirinto de Fauno, não assisti Colina Escarlate, não assisti Círculo de Fogo, eu não assisti nada dele. Então, assim, ele é um diretor que ele é muito famoso e todo mundo comenta, e a minha única experiência com ele tinha sido A Forma d'Água, né? Que é um filme que, por sinal, eu gostei muito. E tudo que eu sempre ouvi falar do Guilherme Del Toro era sobre essa obsessão, assim, né? Do mesmo jeito que a gente conhece o Tarantino pela violência, pelo sangue e tudo mais, pelos longos diálogos, o Del Toro sempre foi conhecido pelos seres místicos que ele cria e de usar CGI misturado com efeitos práticos e da fantasia, e fazer esses seres bizarros, né? Que tem um pouco disso. Lógico, A Forma d'Água, basicamente, o personagem ali que dá o título, né? O bicho ali, que é o ponto principal do filme, né? Essa fantasia ali que ele tem, que ele usa. O Labirinto de Fauno eu já tinha visto várias imagens e várias cenas, né? Que tem aquele bicho com os olhos nas mãos, assim, também. É bem famoso essa imagem. Não tem como você não ter visto essa imagem. Enfim, o próprio Hellboy. Então, assim, o Del Toro, ele gosta dessa fantasia, né? Ele gosta dessas misticidades, o que é muito interessante. Então, você já conhece coisas do diretor, mesmo sem ter assistido, né? Mas foi interessante ver um trabalho que é mais antigo dele, né? 2006, e ver o que ele fez adiante. Inclusive, eu preciso ver mais coisas dele. Ver o Pinóquio, que ele fez pra Netflix, que o pessoal falou bem também. Tem muito material ainda pra eu assistir do Del Toro. Mas eu queria deixar claro aqui que esse assim, não é o primeiro, mas é um dos primeiros trabalhos que eu tenho contato com o Del Toro, então talvez eu não tenha muita familiaridade com a filmografia, com o estilo que ele usa nos filmes. Então pra mim tudo foi uma surpresa, sabe? Tudo foi uma surpresa. E agora, outra coisa. Assim, admito que eu assisti esse filme faz uns 3 dias, né? Antes de estar gravando esse episódio aqui agora. E eu confesso que inicialmente, assim que eu terminei de assistir o filme, eu não gostei tanto. Opinião polêmica, né? Opinião polêmica. Eu confesso que eu não me conectei tanto com o filme, sabe? Eu não me conectei mesmo. Assim, não era que eu odiei o filme, não é que eu falei, nossa, que filme lixo, né? Nada do tipo. É um filme que eu assisti, eu achei legal, eu aproveitei, mas parece que eu saí do filme meio assim. Eu não tava conectando com os personagens ou com a história, sabe? Só que, depois de 2, 3 dias que passaram, né? Até eu estar aqui gravando com vocês e matutando aquele filme na minha cabeça. Eu gostei mais, sabe? Esse foi o tipo de filme que se beneficiou de alguns 2 ou 3 dias que eu demorei aqui pra gravar o episódio, porque se eu tivesse gravado o episódio 3 dias atrás, assim que eu assisti, provavelmente eu ia estar aqui falando, não gostei tanto do filme e tal, ia explicar por que eu não gostei, ia ficar um episódio assim, e depois de 3 dias eu ia me arrepender, porque eu gostei mais do filme, sabe? Então é legal a gente às vezes não chegar numa conclusão tão rápido, sabe? E eu tô falando isso justamente porque agora a gente vai entrar pra falar em certos aspectos do filme, e talvez seja interessante, né, do que eu tô falando e das explicações que eu dei aqui, baseado nesse fato de que inicialmente eu não me conectei, eu não me apeguei tanto ao filme, sabe? E bom, falando do filme agora, né? Vamos falar de fato do filme. O que me chamou a atenção logo de cara? Ele é um filme de fantasia, lógico, né? Isso eu já tava ciente antes de assistir o filme. Mas eu fui surpreendido justamente pelo contexto histórico dele, sabe? Eu acho que filmes de fantasia, todo filme, né, que se preza, ele tem algum tipo de mensagem, ele tem algum tipo de metáfora, ele tem algum significado, né? Por mais comercial que ele seja, sempre tem alguma coisa ali pro filme não ficar tão vazio quanto só uma superfície. Mas eu acho que filmes de fantasia tendem a ter umas metáforas mais... Tem umas metáforas, umas analogias mais sutis, ou falar de temas um pouco mais amplos, né? E este filme do Del Toro, ele é bastante específico, né? Ele se passa na Espanha, em 1944, do regime do Francisco Franco. Ele é muito específico, né? E ele é uma crítica muito mais aberta. É bem difícil de você não entender essa crítica, sabe? Não é uma crítica sutil que a gente tem normalmente em filmes de fantasia. E mais do que isso, diferente de umas fantasias que tendem a ter esse mundo mágico, esse mundo com seres místicos, né? Seres fantásticos, e tendem a ser algo mais aventura, né, mais divertido, esse filme ele vai pro lado mais sombrio, que também não é comum, né? Se você pega, por exemplo, Senhor dos Anéis, ele vai muito mais pro lado da aventura, né, da exploração,
né? De conhecer o reino e de conhecer as terras da Terra-média. E esse daqui, ele é, primeiro, mais minimalista, mais intimista, ele se passa em um lugar só e tem um contexto muito específico, com poucos personagens. Ele não é um universo tão expansivo assim. Eu não tô dizendo isso como um desmérito, não é uma questão de qualidade, é só uma questão de escolha mesmo do que tá sendo contado, né? Mas é diferente. Ele não vai pro macro, ele vai aqui pro micro, né? O que é uma escolha interessante. E, de novo, com esse aspecto mais sombrio, né? O fauno, as fadas, essas coisas que a Ofélia lida, eles têm um aspecto muito mais puxado, às vezes, pra um pouco do terror do que pra fantasia por si só, sabe? É uma escolha muito interessante e eu acho, de novo, que tem a ver com o contexto. Já que ele tá falando de um contexto terrível, né? Desse período do Franco, que ele dominava e que ele tava ali com uma força muito grande dominando a Espanha, é uma maneira de você mostrar como as pessoas daquela época estavam se sentindo, né? Pressionadas e nessa atmosfera de terror, né? Essa é a questão. Numa atmosfera sombria que esse período causou. Porque duraram o quê? Mais de 30 anos, né? Então é um período grande, onde você vive na incerteza e vive com medo. E a minha grande surpresa foi isso, porque ele é um filme que ele não é aquela coisa rebuscada, bonitinha, meio infantil, assim, né? Eu tinha uma impressão de que, por mais que fosse meio sombrio, era um pouco um filme mais voltado pro público infantil. E não é de maneira alguma um filme voltado pro público infantil. Esse filme tem palavrões, esse filme tem violência e tem uma brutalidade tremenda, né? Eu fiquei muito impressionado com isso, porque eu não tinha a menor ideia. E, de novo, reforçando a ideia desse período do Francisco Franco na Espanha, através ali do personagem do Capitão Vidal. E aí ele se aproveita dessa atmosfera sombria que ele construiu, que ele faz isso não só dos atos, né, violentos, mas da fotografia e dos elementos que são comuns nesses filmes de fantasia pra contar essa história e pra fazer essa metáfora. Então, por exemplo, uma coisa que me chamou atenção logo de cara é a fotografia. Eu acho que é inegável, assim, sabe? A escolha das cores, a escolha das paletas, a diferença entre esse mundo surreal, esse mundo fantástico da fantasia, que usa tons mais verdes, mais dourados, aquela coisa mais mística, né? Tanto na roupa da própria Ofélia, né, que é a criança, que é uma roupinha verde, e aí quando ela vai pra esse reino, quando ela encontra o fauno no labirinto, também tem tons azuis e verdes muito fortes, assim, e o dourado, né, a luz dourada do sol. E quando ela tá mais nesse mundo real, mais pé no chão, ali no meio dos militares, no acampamento, são tons mais terrosos, mais sem graças, assim, sabe, mais cinzas, que dá aquele aspecto de realismo, né? Então tem essas duas vertentes na fotografia e na arte mesmo, nos objetos de arte encontrados ali, de ter os uniformes que são mais desbotados, o marrom da terra e das árvores, né? O verde mesmo você quase não nota, apesar deles estarem ali no meio de uma floresta, nesse acampamento deles. É algo muito interessante como ele constrói as cores. E a outra maneira como ele faz essa transição entre a fantasia e a realidade, né? O fantástico e a realidade, as duas perspectivas, talvez, da Ofélia, quando ela tá presenciando e lidando com a situação, e dos adultos que estão lidando com a situação, né? Porque, por exemplo, a Ofélia, ela tá pensando em algo muito mais pessoal. A mãe dela está grávida, está doente, né? E a Ofélia tá preocupada com a saúde da mãe dela. Ela não gosta do capitão, ela detesta o capitão. Ela se recusa a chamar o capitão de pai, por exemplo, né? Que é o padrasto dela, na verdade. Mas a mãe dela sempre fica falando, chama ele de pai, faz o que ele quer, né? Faz o que ele tá pedindo. E a Ofélia se recusa um pouco a isso. Mas pra ela tem muito mais a ver com a proximidade que ela tem com a mãe dela do que com uma guerra que tá acontecendo, com a resistência que tá enfrentando os militares. Ela não tá ciente disso, né? Mas a gente tem essas duas realidades no filme, né? Uma mais pessoal e uma mais nacional, digamos assim, mais geral, né? E o Del Toro transiciona entre essa realidade mais dura e essa fantasia infantil, né? E quando eu digo transição, assim, desses tópicos ou dessas perspectivas, muitas vezes é uma transição real, uma transição literal que a gente tá vendo, porque tem muitos momentos, não são um, não são dois, tem vários momentos no filme em que ele literalmente faz uma transição com a câmera de uma perspectiva da Ofélia mais fantasiosa, mais fantástica, né, com essas cores que eu tava mencionando, pra algo mais frio e mais terroso, né, e mais realista dos adultos, né? Às vezes passando por trás de uma árvore, às vezes passando por trás de uma parede, às vezes passando por trás de uma pessoa que tapa toda a câmera, ou seja, tem uma transição real entre uma cena e outra ali, e é muito visual isso, né? O que eu achei bem interessante, porque é notável, né? Não é uma vez, não é outra, não é uma escolha só do tipo, vai ser legal passar a câmera atrás de uma árvore, é uma escolha deliberada de fazer isso. E aí, enfim, né, durante a história, então, a Ofélia, ela encontra esse inseto que ela acredita ser uma fada, e depois esse inseto acompanha ela, e depois se transforma mesmo num outro ser ali, que é uma fada, leva ela até o centro do labirinto, que é um labirinto abandonado, perto da base militar que eles estão ali, e ela encontra esse ser místico, esse fauno, né? E esse fauno diz pra ela, então,
que ela é uma rainha, uma princesa, na verdade, desse reino que tá perdido há muito tempo e que ela é a última descendente, né, dos reis antigos, e ela deve então retornar, ela deve ajudar a abrir esse portal e se transformar então nessa rainha imortal, né, e não ser mais uma mera mortal. Só que para isso ela tem que concluir algumas tarefas, e essas tarefas são certas formas de desobediência que ela tem que fazer em relação ao Vidal, né? Ela foge, ela suja o vestido dela que a mãe dela fez pra ela e falou pra ela não sujar, ela entra lá. Lembra até um pouco assim, isso com certeza foi referência pro Del Toro, lembra um pouco a questão de Alice no País das Maravilhas, né? Tanto a questão do vestidinho, porque a Alice tinha um vestido azul com babado branco, aquela tem um vestido verde com babado branco, a Alice caiu numa toca de coelho, né? Aqui ela entrou num toco de uma árvore também, muito mais profundo do que a árvore exterior, assim, então tem essa questão espacial, né, que era uma árvore pequena e ela entrou e tem um espaço gigante lá dentro, assim como a toca de coelho. Então tem essa transição, assim, a questão um pouco da insanidade, da loucura, né, que no Alice no País das Maravilhas é um pouco mais, tem a questão do sem sentido, assim, da questão dos sonhos. Aqui é um pouco menos, mas também quando ela entra na árvore tem um sapo e ela tem que encontrar uma chave, não sei o quê, então também tem um pouco essa questão do nonsense, das criaturas, sabe? Então tem um paralelo muito grande com Alice no País das Maravilhas. Eu diria que tem também um pouco de relação com o Mágico de Oz, né? Um pouco diferente, né? Eu acho que é muito mais um paralelo com Alice do que com o Mágico de Oz. Mas os três filmes, sabe? Alice, o Mágico de Oz e esse filme aqui, né? O Labirinto de Fauno. Essas crianças, né? São crianças que entram em um certo universo mágico, um universo fantástico, né? Com seres incríveis e coisas do tipo. Seja o coelho, seja o Chapeleiro Louco, seja a Rainha de Copas, seja nesse caso aqui o fauno e as fadas, ou seja, no caso do Mágico de Oz, as bruxas lá e o próprio mágico e tudo mais, elas entram nesses reinos mágicos depois de ter alguma ruptura familiar, né? Todos os três filmes são assim, aconteceu alguma coisa, a irmã não gostava, a mãe não gostava, a mãe tava pedindo, tinha alguém meio opressor na vida e elas vão pra esse mundo fantástico, né? Então eu acho que o Del Toro, de novo, fez esse paralelo com Alice, principalmente, muito forte, pra usar desse tropo comum desses filmes de fantasia, né? Que é usar a fantasia, usar o fantástico como uma metáfora pra algo que tá acontecendo, né? E justamente, quando que essas crianças entram nesse reino fantástico? Quando acontece uma ruptura familiar, né? Então, ela foi com a mãe dela pra essa base militar, ela tava se sentindo oprimida, o Capitão Vidal é um opressor, ela não queria ser controlada por ele, a mãe dela é submissa a esse Capitão Vidal e fala, não, você deve obedecer o capitão, você deve chamá-lo de pai. E aí ela entra nessa ruptura e vai pra esse mundo fantástico, né? Então é uma forma da criança, nesses três filmes que eu citei, mas a gente tá falando de Fauno aqui, né? É uma forma da Ofélia lidar com a realidade, né? Porque é muito mais confortável ela viver nesse mundo de fantasia, onde ela é uma princesa, onde ela é mais do que um ser humano, onde ela não deve obedecer às regras opressoras, né? Pra ela lidar com essa realidade opressora que ela tem, porque ela é um ser fantástico, do que ela lidar, de fato, com a realidade brutal que a gente tem, né? Então é uma metáfora muito interessante, assim, e o paralelo, como eu disse, com Mágico de Oz e Alice é muito grande, muito notável também. E em contraponto à Ofélia, né, que é a criança no mundo fantástico, né, a gente tem uma outra personagem, que é uma das empregadas ali da casa, que faz a cozinha e organiza todas as outras funcionárias ali, que é a Mercedes. E a Mercedes, ela trabalha pro Capitão Vidal, mas ela faz parte da resistência. Então, secretamente, ela passa informações, alimentos, bebidas e coisas pra eles, remédios, né, escondida pra fazer parte dessa resistência. O Capitão Vidal, ele representa, né, esse regime militar opressor, ele representa esse período dominado pelo Francisco Franco, né? Ele é opressor, ele é violento, ele quer que as coisas sejam feitas do jeito que ele fala, e ele extermina quem é contra ele, de maneira muito fria e brutal, sabe? Enquanto que a Mercedes, ela representa essa resistência um pouco mais secreta, né? Ela representa essa... Porque ela trabalha pra ele, né? E ela finge que tá tudo bem, só que aos poucos ela passa informações, remédios e ajuda a resistência, né? Então ela tá ali nesse meio do caminho, ela representa a resistência, enquanto que a Ofélia, de certa forma, representa a resistência também, mas de uma perspectiva infantil. Ou seja, ela lida, né? A resistência dela é no sentido de ir pra esse mundo da fantasia, imaginar esse mundo melhor. Enquanto que a Mercedes, ela, mesmo com medo, mesmo se sentindo... inclusive ela fala isso no filme, ela se sente covarde, porque enquanto o irmão dela, o esposo dela, não sei, os outros membros estão lá lutando, armados e fazendo parte de uma resistência ativa, ela é essa resistência meio que de bastidores, né? Ela dá o suporte, e aí ela fala, não, eu sou covarde, eu devia estar com vocês. E aí os outros soldados ali até falam, não, você não é covarde, você faz uma parte muito fundamental, né? Você nos dá informações, os alimentos, você nos ajuda com remédios e tal, você espiona o inimigo, né? Então
É interessante que eles mostram, através desses personagens, várias vertentes, né? A Mercedes representando talvez essa resistência de apoio, né? Os soldados em si, a resistência por si mesmo, né? Por si só. O Vidal como a forma opressora. O Vidal, assim, ele é só um capitão. Ele não é o regime militar, mas ele representa, né? Esse regime militar, pelas atitudes que ele toma. A Ofélia representa essa visão um pouco mais infantil e fantasiosa, né? Não só infantil, porque muitos adultos às vezes acabam vivendo nessa fantasia do tipo, não, sabe? Mas olha só, vamos lidar dessa forma, mas vai melhorar isso, aquilo. É claro que ali a Ofélia, por ser uma criança e por não entender melhor o contexto, algumas pessoas por inocência mesmo, assim, mas ela representa isso. E é interessante a personagem da mãe da Ofélia, porque a mãe dela, ela representa outro lado, a submissão, sabe? Porque a todo momento ela fala, mas seu pai morreu, mas esse é o seu novo pai, mas ele é muito bom pra gente, sabe? Você tem que obedecer o capitão, olha, faz o que ele tá pedindo, chama como ele pede pra chamar, não desobedece ele, não desaponta ele. Tem vários momentos, inclusive, que a Ofélia faz alguma coisa, né? Que a mãe dela fala, olha, você me decepcionou, né? Você me decepcionou, mas principalmente você decepcionou ele. Eu não tô aqui, isso assim, né? Ela não diz exatamente com essas palavras, mas o que ela representa é, você até me decepcionou como mãe, assim, como sua mãe, mas você decepcionou principalmente o capitão e você não pode decepcionar ele, sabe? Então, ela é essa submissão de tipo, obedece, né? E a Ofélia, ela não aceita isso. E aí, durante a história, né, a Ofélia, ela faz essa primeira tarefa que o Fauno dá pra ela, e o Fauno, de certa forma, ele representa um pouco essa transição também, sabe? Esse guia entre o mundo real, né, e esse mundo fantasioso, porque ao mesmo tempo que ele fala, não, olha só, você vai ser completa aqui, né, você é incompleta como humana, como mortal, mas aqui você vai ser completa, e você precisa fazer essas provas, né, essas provas são tipo fases, talvez, pra você chegar, né, nessa completude, assim, em ser uma pessoa além de um humano mortal, e ao mesmo tempo ele é um pouco assim. É interessante isso, porque no começo você fala, filme de fantasia, legal, um fauno, mas logo você começa a falar, mas será que esse fauno é bom mesmo? Será que esse fauno tá querendo fazer, assim, sabe? E você começa a duvidar um pouco da índole desse fauno, se ele tem se ele quer realmente ajudar a Ofélia ou não, sabe? Se ele tem algum interesse próprio. Então ele também é um personagem que é meio dúbio ali, sabe? Sobre o que ele realmente, quais são as suas reais intenções. Inclusive, depois a Ofélia, ela faz a primeira prova, ela falha ela perde a segunda, assim, né? Porque ela tá preocupada com a saúde da mãe dela. O Fauno até ajuda ela ele dá uma raiz pra ela e fala, faça isso, faz isso, coloca embaixo da cama da sua mãe que ela vai ficar melhor. E a mãe dela fica melhor, né? A mãe dela tava muito doente, a mãe dela fica melhor. Depois, a Ofélia entra em conflito, né? Em contraste, um atrito muito grande com o Vidal, e o Vidal descobre que ela fez isso e colocou essa raiz embaixo da cama da mãe dela, ele tira e a mãe dela volta a ficar doente. Então, assim, a gente tem alguns aspectos místicos interferindo nesse aspecto da realidade, e é um filme que ele deixa muito dúbio isso, sabe? O que é muito interessante, porque não é algo que foi um erro, mas é proposital, né? É algo que foi colocado nesse filme com intenção, que é deixar dúbio se todo esse lado fantástico, o fauno, as fadas, o monstro, as provas, o labirinto, se tudo isso é real, né? Se isso existe, se essa fantasia, esse universo fantástico existe e ela realmente é uma garota que é mais do que uma mortal, mais do que uma humana e é de fato uma princesa de um submundo, ou se isso tudo é 100% imaginação criativa de uma criança, né? Se isso é realmente a imaginação dela pra lidar com essa realidade. Porque tem várias cenas do filme que você fala, tá, isso aqui é real. Por exemplo, quando o Fauno deu uma raiz lá pra ela curar a mãe dela, né? Ela colocou essa raiz embaixo da cama e a mãe dela começou de fato a ficar melhor. A mãe dela melhorou de saúde, né? E quando eles tiram isso, né? Quando o Capitão Vidal vê isso e tira essa raiz de lá, a mãe dela volta a ficar doente, né? Ou seja, tem um aspecto ali que você fala, tá, então deve ser real. Ao mesmo tempo, nada desse universo fantástico é visto por outras pessoas, só por ela, sabe? Em nenhum momento outros personagens interagem ou acham estranho com qualquer uma das coisas. Eles só acham que ela é uma garota estranha que tá passando muito tempo lendo livros e coisas do tipo. Claro que, por exemplo, essa questão da saúde da mãe pode ter sido pura coincidência, né? Vamos colocar entre aspas aqui que a mãe dela ficou melhor porque o médico estava tratando ela, né? Ela estava sob tratamento de remédios, então pode ser que ela tenha melhorado por causa dos remédios, e depois ela tenha piorado por causa do estresse que estava sendo causado, porque a base militar estava sendo atacada e a Ofélia estava estressando o capitão e ela queria que a Ofélia obedecesse o capitão. Então, assim, podem ter sido diversas coincidências, né? Do esforço dela ter voltado a ficar doente, pode ter sido uma coincidência ela ter melhorado, e a Ofélia só ter inventado essa justificativa, né? Dessas provas pra se sentir mais do que só uma garota, só do que uma criança, sabe? Ela queria se sentir especial e de alguma forma lidar com a situação de estresse que ela tava lidando. Então tem toda uma justificativa e caminhos nesse filme pra você chegar na conclusão de que é uma fantasia e que aquilo não existia. Por outro lado, também tem uma série de razões nesse filme
e séries de acontecimentos desse filme que você não tem como negar que podem ser real. Por exemplo, esse mesmo da questão da mãe dela estar doente, pode ser uma coincidência? Pode ser que não. Pode ser que, de fato, aquela raiz que foi dada pelo fauno pra Ophelia tenha, de fato, curado a mãe dela por um período de tempo. Pode ser que outras coisas que aconteceram ali tenham tido razões de acontecer. E durante todo o caminho, inclusive na prova da Ophelia, inclusive na prova que a Ophelia consegue concluir, depois no final do filme tem uma última prova que o fauno dá pra ela ali, a gente percebe que a única maneira da Ophelia conseguir resistir, apresentar resistência, é ela não obedecer o que o fauno falou. Porque mesmo na primeira prova, inclusive quando eu tava assistindo o filme, eu achei a Ophelia uma completa imbecil. Desculpa pra quem gosta da Ophelia, mas ela vai fazer a primeira prova e o fauno fala, olha, vai ter um banquete lá. Você só tem que entrar, abrir uma porta com a chave e pegar o negócio. Você não come nada que tá na mesa, não come nada, né? Ela chega lá e tem um monstro paralisado, olhando pra mesa, né? E ela vai lá, pega, usa a chave na porta que ela precisa pegar, pega o objeto e ela só tem que ir embora. E ela fala, vou comer. Ela vai lá e faz a única coisa que falam pra ela não fazer, que é comer. E aí o monstro se ativa, começa atrás dela, isso tem consequências depois, né? Assim, poucas consequências, mas tem. Mas você entende? Tudo que ela precisava fazer era ir embora sem ter que comer um banquete. Não é como se ela estivesse passando fome. Não é como se ela não estivesse vivendo ali na casa do capitão e não tivesse acesso à comida, sabe? Então, assim, não tem por que ela ter roubado isso, né? Mas ela tem essa desobediência. Ela desobedece o fauno na cena final do filme, o que leva, inclusive, ao sucesso, vamos colocar aqui entre aspas, dela. E nessa mesma cena do banquete, ela tá com umas fadas que estão ajudando ela, né? E tem 3 portas, ela tem que abrir a porta certa. E as fadas falam, abre a do meio, né? E ela fala, não, a certa é essa da esquerda. E ela abre outra porta. Ou seja, ela desobedeceu as fadas, ela desobedeceu a instrução que ela tava levando, e ela conseguiu, porque a porta certa era realmente a da esquerda. Só que ao mesmo tempo, ela vai lá e come da mesa e ativa um monstro que vem atrás dela pra tentar matar ela e causa uma consequência. Ou seja, às vezes a desobediência serve, às vezes a desobediência não. E eu acho que isso também é uma forma do Del Toro colocar essa desobediência, né, essa resistência, pra representar um pouco essa natureza humana. Por exemplo, nesse regime totalitário, a desobediência é o que faz você criar essa resistência pra combater um sistema opressor. Enquanto que não é toda desobediência que vai funcionar a seu favor. Às vezes você precisa obedecer algumas regras, né? Então acho legal que ele colocou essa contradição, assim. A gente tem que ter uma noção e um limite do que é pra gente desobedecer pra se colocar de frente contra um regime totalitário e o que é uma desobediência que só causa mal a todo mundo, né? Nesse caso, comer da mesa fez com que o monstro se ativasse e apresentasse risco a ela e às outras pessoas, né? As fadas que estavam ali. Enquanto que abrir a porta, por exemplo, desobedecer o senso comum e escolher a porta por ela mesma, fez ser a escolha certa. E no final do filme é a mesma coisa. O fauno pede pra ela fazer alguma coisa e ela se nega. E essa negação é o que depois vem como recompensa do tipo, olha, realmente, era um teste pra você, sabe? A gente queria saber se você ia fazer ou não. E não fazer, né? Escolher não fazer era o sacrifício que você precisava pra provar que você era capaz, né? O que é interessante, como ele apresenta essas duas ideias. Agora, como eu tava dizendo, né? A Mercedes, que era essa mulher adulta ali, que representa também um pouco dessa resistência, também era outra personagem que durante o filme eu falei, nossa, mas por que você fez isso? Por que você é burra? Porque ela tem a oportunidade, na metade do filme, ela tem a oportunidade de matar o Capitão Vidal, né? E ela não faz isso. Ela dá uma facada nele e ela para por aí e vai embora, sabe? E sendo que ela podia ter acabado ali. Então, assim, pra mim, até agora eu não entendi essa razão dela não ter acabado com a vida do Vidal quando ela teve a oportunidade e deixar ele vivo pra ele ter a chance de se vingar, de revidar, né? Então, assim, eu achei ela um pouco inconsistente nesse caso. Não sei qual foi o significado disso que o doutor quis dizer, mas particularmente eu achei, meu Deus, por que você não matou ele? E agora é o seguinte, eu vou falar no final do filme, eu vou tentar ser o mais vago possível. Eu acho que não vou ter como ser mais vago, eu vou ter que soltar um spoiler aqui. Então se você não assistiu o filme, muito obrigado por participar até aqui. Você pode pular um pouquinho, porque eu vou dar um spoilerzinho do final do filme aqui, ok? Eu vou deixar aqui na descrição o tempo pra você poder pular. Porque assim, no final do filme, a mãe dela não resistiu à doença dela e acabou falecendo, mas eles conseguiram salvar o bebê, né? E a Ophelia tá fugindo com o bebê, que é o irmão dela, e a Ophelia leva o bebê, né, o irmão dela, pro labirinto, porque foi o que o fauno pediu pra ela fazer. E quando chega lá, o fauno fala, a gente tem que derramar o sangue dos inocentes pra abrir o portal e liberar o reino, no qual você vai ser rainha, né, princesa e tal. E ela fala, não, eu não vou ferir o meu irmão, né? E ela fala, então né, ele pergunta, essa é a sua resposta final? E aí meio que ele fala, tá bom, então você vai pagar o preço, sabe? E aí acontece o quê? O Capitão Vidal chega nesse momento e ele pega, porque ele tá super estressado com a Ophelia por ter roubado o filho dele. Então ele chega lá, super emaranhado de ódio, né? Ele pega o seu filho de volta e ele dá um tiro na Ophelia, né? E a Ophelia cai lá sangrando. Nesse momento do filme, o que eu pensei que ia acontecer?
Como o Fauno falou, precisa derramar sangue do inocente, e ele tava pensando no bebê, eu pensei, bom, agora que ele deu tiro nela, ela vai sangrar e a gente vai ver, tipo, ela era inocente também, né? E o fato dela não ter escolhido não sacrificar o irmão dela é uma prova dessa inocência e dessa virtude, né? Eu pensei que esse ia ser o ponto. E até certo ponto foi, né? Porque ela mostra a Ofélia nesse novo reino, ela vê a mãe dela que acabou de falecer ali, ela vê o pai dela ali. E o Fauno, né, fala, olha, esse foi o último teste, né? A gente queria saber se você ia, de fato, sacrificar ou apresentar uma resistência. E você apresentou resistência, e por isso que você agora tá nesse reino eterno aqui, né? E aí parece um final muito feliz e muito bom e tal, né? Depois a gente volta um pouco ali pros outros personagens, como a Mercedes, e eles depois encontrando o capitão, salvando o bebê dele, e acaba essa linha da realidade. Mas depois a gente vê também a Mercedes chegando até o centro do labirinto, onde a gente vê a Ofélia caída e sangrando. E a gente pensa, e agora, né? Vai ativar alguma coisa e vai entrar nesse mundo fantástico. E a gente vê, na verdade, a Ofélia dando seus últimos suspiros, falecendo, e a Mercedes chorando ali por não ter conseguido salvar ela a tempo, né? E aí fica com esse final meio agridoce, assim, será que esse reinado mágico de fato existe? Será que ela foi para um novo plano de realidade? Ou será que ela simplesmente morreu e, de novo, a fantasia dela era essa, do tipo, eu consegui, né? Eu estou nesse mundo muito melhor. Mais uma vez, a Ofélia, essa criança, entrando nesse mundo fantástico que ela criou pra lidar com a dura realidade de que ela tá falecendo, né? É interessante isso. Então a gente, de novo, fica um pouco dúbio. Eu sei que tem gente que vai falar, não, é óbvio que ela morreu e que nada disso existe, que é tudo da cabeça dela. E tem gente que vai falar, não, existe, é isso aí. Mas é dúbio e é proposital, sabe? Que seja dúbio, pra gente ficar aqui discutindo. Então, eu achei o filme interessante. E é um filme trágico, porque, no final das contas, a resistência venceu, eles acabaram com a base militar, né? Eles derrotaram o Capitão Vidal. Mas, ao mesmo tempo, a protagonista do filme, que é a Ofélia, ela falha, ela morre, né? Então, a resistência venceu, mas teve um custo a ser pago, né? E nesse caso, foi o sacrifício da inocente. Não foi o bebê, mas foi a Ofélia, né? A resistência venceu a custo da inocência. A inocência se perdeu. Esse que eu acho que é o grande ponto do filme. A Ofélia, ela representa a inocência. E a inocência se perde, principalmente em tempos de ditadura, de fascismo, de opressão, né? Então, uma das primeiras coisas que são mortas é a inocência. As crianças ou das próprias pessoas perdem essa inocência. E a Ofélia representa isso. Então, eles venceram com a resistência, eles tiveram que batalhar, né? Eles conseguiram, vamos colocar assim, estabelecer uma nova ordem ali sem o fascismo, sem a ditadura, sem a opressão, a custo de perderem a inocência, né? Que foi, no caso, representado aqui pela Ofélia. O que é muito interessante também. Por isso que eu digo que quando eu assisti o filme, talvez eu não tinha entendido todas essas coisas e eu não tinha me conectado tanto com o filme. E nesses 2-3 dias me fez ter essa reflexão e pensar mais no contexto da época e no que estava acontecendo e nesses personagens. E eu gostei muito, 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 muito mais desse filme. Então eu acho um filme incrível. Eu não sei se você pegou o spoiler que eu acabei de dar, mas assim, é um filme que vale a pena você assistir, é bem interessante e fica a recomendação então pra você assistir. Muito obrigado pra Sayuri que recomendou, porque talvez se ela não tivesse recomendado eu demoraria mais, sei lá quantos meses ou anos pra assistir Labirinto de Fauno, né? Então, obrigado por fazer eu assistir esse filme agora. Antes da gente ir, é claro, eu vou fazer aqui a perguntinha da semana, e a perguntinha da semana eu acho que não podia ser mais óbvia, eu vou pro clássico aqui, que é perguntar o seguinte: pra você que assistiu o Labirinto de Fauno, você acha que esse mundo fantástico, esse mundo da fantasia que a gente tem no filme No Labirinto de Fauno, ele é de fato real, ele existe, ou ele é pura e simplesmente a imaginação de uma criança, a imaginação da Ofélia? Então, ele é real ou é pura fantasia? Diz aqui nos comentários e eu posso ler a sua resposta no nosso próximo episódio. Claro, se você gostou desse episódio, deixa o seu like, dê estrelinha se você estiver ouvindo isso em áudio na sua plataforma de podcast favorita. Siga o canal nas outras redes sociais, a gente tá sempre por aí espalhado. Tem vídeo toda semana aqui no Cinema nos Trilhos, tem Descarrilhando, tem o Metrô Espacial, tem muito conteúdo legal pra você seguir e eu vou ficar muito feliz porque a gente precisa crescer, a gente precisa chamar audiência aqui pro podcast. Recomenda lá pros seus amigos cinéfilos, né, pros seus amigos que gostam de falar sobre filme ou jogos ou tudo mais. A gente fala de toda a cultura pop aqui, então é interessante, a gente precisa de ajuda pra alcançar um público, galera. Então comenta, dê like, divulgue e ajude aqui. Vamos criar uma comunidade legal aqui pro Descarrilhando, pro Metrô Espacial, pro Cinema nos Trilhos. Então é isso, a gente se vê na semana que vem. Valeu e fui!